E aí, gente, começa mais um episódio da nossa terceira temporada do Papo Daqui, o nosso programa de entrevistas com ex-jogadores da dupla Grenal. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara que tem a façanha de ter passado pelos dois times da dupla Grenal, né? Não é todo mundo que consegue jogar na dupla. E esse cara conseguiu, que é o Jairo Lenzi. Tudo certo, Jairo? Tudo bem? Boa tarde, Guilherme. Tudo certo? Jairo, eu queria começar, obviamente, lhe agradecendo, né, por ter topado participar desse papo comigo. A ideia aqui é relembrar um pouco desses causos do mundo da bola. Aham. Sim. Jairo, tu começou a tua carreira no Criciúma, onde tu é ídolo, né? Afinal, tem a Copa do Brasil do Criciúma, que é o maior título do Criciúma, né? Queria saber, assim, como é que tu começou a tua carreira? Bom, na verdade, eu sempre joguei futebol desde pequeno, né? Já meu pai jogava futebol, não foi profissional na época do Olímpico de Blumenau, e meu pai é de Rio dos Cedros, uma colônia italiana que existe, né? E aí meu pai veio morar aqui perto de Barra Velha, uma praia aqui perto de Joinville, né? Perto da região aqui, e aí ele me levou para fazer teste no Joinville na época, no Jack, né? E depois me levou para o Marcílio Dias, em Itajaí. E onde que no Marcílio eu fiquei. Daí eu fiquei um tempo no Joinville, mas não deu certo, assim, até porque era ruim de alojamento, tá meio complicado, e aí me convidaram, aí eu vim fazer um teste no Marcílio e passei. De 85 para 86, mais ou menos, né? E comecei no Marcílio, fiquei na base até 89, aí fui profissional, eu me profissionalizei até com 18 anos na época, até novo, né? E o Criciúma, quando eu completei 21 anos, ele me comprou. Eu fiz um campeonato catarinense muito bom pelo Marcílio, fomos campeões de algumas taças aqui, revelação, e ganhei prêmios e tal. E aí tinha algumas coisas para São Paulo também, né, para fora do Brasil. Mas naquela época já era mais difícil de ir para fora, né? Aí do Marcílio eu fui vendido na época, eu e o Gelson, um volante, né? Até que jogou no Grêmio também depois. Eu fui negociado para o Criciúma. Até na época foi uma grande negociação do futebol catarinense, né? Como eu do atacante, né, cara? Atacante sempre é. Hoje não é tanto. Eu acho que os zagueiros também são bem valorizados, volante, lateral, né? Mas na minha época, ali, 88, 89, eles valorizavam muito os atacantes. Aí fui vendido para o Criciúma e fui para o Criciúma em 89. E era o Criciúma que tu tem essa esse auge da tua carreira, até que tu sai, vem jogar aqui no Sul e volta pro Criciúma. Quando tu chega ali no Criciúma, a gente sabe que o Criciúma nunca foi o time do G12, que eles falam, dos grandes clubes, e o time acaba conseguindo ganhar uma Copa do Brasil. Como é que é, assim, já sabe que é muito legal, por exemplo, eu sou torcedor do Grêmio, é muito legal para o torcedor do Grêmio ver o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, mas acredito que o torcedor do Criciúma deve ser muito mais impactante. Como é que foi conquistar esse título do Criciúma? É interessante, assim, que um ano antes, que foi 1990, nós somos semifinalista. E, tipo assim, o time já vinha, meio que um ano antes bateu na trave, né? E aí perdemos para o Goiás nos pênaltis no Serra Dourada. Aí o Goiás jogou contra o Flamengo e o Flamengo foi campeão. E em seguida, ganhamos o título em 91 em cima do Grêmio. Apesar que, é como tu fala, se tu ser campeão pelo Grêmio, naquela época, que hoje os times gastam um pouco mais, mas é normal, né? O Grêmio sempre chega, os times maiores chegam, como tu falou, os 12 dos maiores, os 14 maiores clubes do Brasil, mas tu chegar na terceira edição da Copa do Brasil e ser campeão pelo Criciúma é uma coisa inédita, assim, né? Foi muito badalado. Nossa, quando a gente chegou na final, a gente nem imaginava que a gente estava brigando, claro, para conseguir ser campeão, mas, sabe, para ser campeão tem muito obstáculo, né, cara? E a gente eliminou o Atlético Mineiro, Goiás, que estava sem perder, o Atlético Mineiro tinha um baita de um time, Remo, e depois pegamos o Grêmio na final, assim, foi um jogo dificílimo, né? As pessoas, foi campeão, mas, cara, para segurar o Grêmio no Olímpico e depois em casa, porque nós fizemos um gol fora, mas em casa foi 0-0, um jogo dificílimo, assim. Eu acho que nós jogamos muito bem, mas o Grêmio, eu acho que
nós jogamos mais em Porto Alegre do que o Grêmio, falando a verdade. E o Grêmio jogou mais em Criciúma. Até porque o Grêmio precisava ganhar o jogo, né? Sim. Ou empatar de 1-1, ou empatar de 1-1 que ia para os pênaltis, na verdade, né? Porque ia ser o mesmo resultado. Mas já pensou, você tá no 0-0 ali e tal, aí você leva um gol quase no final do jogo, cara. Aí arrebenta todo o trabalho. Alguém tem que ser vencedor, na verdade, né? Mas o nosso time era um time muito bom, assim, até porque tinha jogadores experientes. Era um time que vinha jogando lá. Tinha jogador que já tinha jogado em 86 no Cristiúma, 87, 88. Então, tinha mais ou menos ali uns 4, 5 jogadores que ficaram daquela leva e depois em 89 contrataram mais 5 jogadores. Então, ficou 89 até 91, todo mundo junto, entende? E aí nós somos tricampeão catarinense, aí pegamos o Grêmio, cara. Nós, poxa, agora é o osso duro, né, cara? O Grêmio já tinha sido campeão em 89, né? Sim. E a gente não imaginava, assim. Claro, quando tu chega na final, tu sonha com o título, na verdade, né? Mas, Claro. poxa, a proporção de time, tu sabe que o Grêmio tinha um monte de jogador estrela no time, caras decisivos, né? Por aí onde que passaram. Então, assim, tu entra focado em, sei lá, se segurar e fazer um contra-ataque ou alguma coisa desse nível, assim, né, cara? Porque é difícil você ganhar um título em cima de um time grande. Se pegar um time menor ali, meio igual você, ali um pouco menor, é diferente. Mas tu pegar o Grêmio na final, poxa, nós somos muito valorizados por isso também, né, cara? Porque a gente ganhou de cima do Grêmio, um grande clube, né? E assim, eu não quero lhe colocar nos maus lençóis, para quem nos está nos vendo, a sua esposa nos ajudou ali a colocar no ar essa live, mas assim, ganhar um campeonato pelo Criciúma, eu quero saber como é que é uma festa da vitória e se o futebol com taça no armário deixa o jogador mais bonito. Na verdade, foi uma festa muito grande, né, cara? Faz parte, né? O jogador, como tu falou, o jogador fica mais bonito, é verdade. É que na verdade o jogador fica mais conhecido, né? Mas o jogador fica mais famoso, né? Vamos dizer assim, né? A cidade de Criciúma é uma cidade pequena, né, cara? 220 mil habitantes, né? Mas a cidade fechou, assim, né, cara? Fechou. Meu, tem uma Centenário ali, que é uma avenida grande, que vem lá quase da BR até aqui. Não tinha como você passar. Até nós, jogadores, depois do jogo, a gente não conseguiu sair do estádio ali, porque era muito perto, né, do centro. Veio fazer um monte de, como é que fala? Corta aqui, vai por ali, e no fim a gente caiu no meio da torcida, aí pronto, né? Mas foi uma festa muito grande, cara, meu, é inesquecível. Tanto que esse ano faz 30 anos, né? Sim, sim. E assim, aquele time, Mas fica mais bonito sim. aquele time foi um time que foi treinado pelo Filipão, que depois vem para o Grêmio e depois conquista a Copa do Mundo e tudo mais. Quando vocês são Uhum. treinados pelo Filipão naquele time do Criciúma, vocês já viam que ele tinha algo de diferente dos outros treinadores? Porque olha até onde ele foi. Muitos dizem que ele é o maior treinador da história do futebol brasileiro pelos títulos. Naquela época, ele já tinha alguma coisa de É. diferente que vocês olhavam e chamava atenção? Na verdade, ele dava muita confiança pro grupo, né? Isso que eu acho que mudou bastante, assim. Veio vários treinadores de nome, assim, eu treinar o Criciúma, mas era diferente do time, assim. Tanto é que depois ele foi um treinador que foi campeão em vários clubes, né? E sistema, o mesmo sistema e trabalho que ele fez no Criciúma, que a gente via ele treinando, era a mesma coisa, assim. Só que ele era mais assim, era autoritário, mas ele era muito amigo dos jogadores também. Ele conseguia ganhar o jogador, sabe? Ganhar assim, vamos dizer assim, conseguia ganhar o jogador para ele, né? E o grupo do Criciúma também era um grupo muito bom assim de lidar, sabe? Não tinha um outro jogador que às vezes ficava meio cabreiro, meio bravo, mas ele conseguia contornar, sabe? Tipo sei lá, como eles falam aí, os jogadores que treinaram com ele, tipo um paizão, assim, conversava, não, você é importante pro time, você vai ser campeão junto, sabe? Aquela coisa de passar um lado bom, assim, para ti, assim, que tu fica mais
mais tranquilo, mesmo tu jogando ou não, tu fazendo parte do grupo já é importante, né? E assim, Jairo, tu é um cara que depois daquele ano ali, principalmente em 92, tava pesquisando ali, tu recebeu proposta de São Paulo, tu recebeu outras propostas para sair, assim, mas principalmente Sim. muitas matérias citam essa proposta do São Paulo dos anos 90, que eles se interessaram muito por ti, mas acabou não fechando o negócio. Tu acha que se esse negócio primeiro, essa proposta realmente aconteceu? Como é que foi essa negociação, né? E se ela tivesse se concretizado, tu acha que a tua carreira seria diferente? Porque o São Paulo, naquele ano, ganha Libertadores, ganha Mundial, por exemplo, em 92, né? Eu ia, como eu disputei a Libertadores pelo Criciúma, né? Fui vice-artilheiro, eu e o Palhinha ali, disputamos artilharia na época. Eu tinha uma proposta do Porto, de Portugal, né? Tava muito certo, que era o Carlos Alberto da Silva, que era o treinador. Mas não deu certo até por valores, né? Porque o Criciúma valorizou meu passe. Claro, você sobressai no time, você tem que ser valorizado, né? E é uma hora do clube ganhar um dinheiro, eu entendo também, né? E o São Paulo estava falando direto comigo no telefone, direto, assim, para negociação e tal. Mas o Criciúma, como ele disputou a Libertadores, como ele teve um gasto grande com o plantel, o Criciúma queria dinheiro. Precisava de dinheiro para pagar as contas, para botar as coisas em ordem e tal. E o Criciúma era muito pé no chão. Aí, o São Paulo, realmente aí veio essa proposta do Grêmio, porque eu tinha jogado contra o Grêmio, fui campeão, contra o Inter, então assim, eu tinha ido bem, né? Jogos contra os dois clubes gaúchos, foram sempre jogos muito bons, assim, né? Mas a negociação não deu certo com o São Paulo, estava muito certo, assim, vinha jogadores, só que o São Paulo queria estipular o passe muito baixo e dava um valor bem inferior ao que o Grêmio ofereceu, né? E para o Criciúma precisava de dinheiro para saldar as suas contas. O Criciúma até que não era um time que estava devendo muito, mas quando vende um jogador até que eu tinha sobressaído, assim, que eu estava bem, então ele queria valorizar o passe. Eu acho, sim, quando eu fui para o Grêmio, eu tinha certeza que eu ia ser convocado para a seleção brasileira. Né? Que eu estava muito bem, eu tinha sido vice-líder da Libertadores, São Paulo me queria, o São Paulo era vitrine na época, como tu falou, disputou o Mundial, talvez eu tinha sido campeão mundial junto com aquele grupo, né? Jogando ou não, não sei, mas o Tele me queria, tanto é que o presidente me ligou diretamente comigo, falou, o Tele te quer aqui, eu falei, beleza, eu vou, eu disse, né? Mas eu também não posso passar, na época existia uma diferença de hoje, né? O jogador não tinha muita autonomia sobre o seu passe para negociar. Hoje não, hoje o jogador tem, entra com recurso, né? Com uma liminar. Na época não, na época tu pertencia ao clube e tu tinha que acatar e obedecer às ordens do presidente, entendeu? Senão tu ia criar uma grande briga com a diretoria. E isso eu também não queria, porque eu também queria sair do clube, que eu queria almejar um pouco as coisas mais altas. E, na verdade, vou falar para ti, quem valorizou mesmo o meu passe, quem me valorizou foi o Grêmio. O Grêmio realmente veio com propostas, realmente botou em cima da mesa, negociou e fui para o Grêmio. Em nenhum momento eu me arrependi de ter ido para o Grêmio, porque eu estava na lista da seleção na época, e quando eu fui para o Grêmio, eu falei, bom, agora vai sair uma convocação, né? Os caras até da CBF me ligaram, tal, pedindo material, como é que era, nome de chuteira, de roupa e tal. E eu falei, vai ser convocado, porque pô, o Grêmio também tinha vários jogadores que iam para a seleção brasileira, então para mim acho que não ia ter problema nenhum, né? Mas como tu falou, o São Paulo dali para frente já tinha sido campeão da Libertadores, foi campeão mundial, né? Então a valorização é outra, né? Tanto é que ali 6 ou 7 jogadores do São Paulo foram para a seleção brasileira, né? Sim. Então, como é que eu vou dizer? Tudo é o momento, né? E quando eu fui para o Grêmio vinha de uma reestruturação, sabe? Uma reestruturação financeira. Mas, poxa, cara, é o Grêmio, né, cara? Então, tu não tem que. Eu conhecia vários jogadores, tanto é que na época, quando jogou lá o Alaércio, que era um volante, e a gente jogou junto no Criciúma, daí, poxa, o Alaércio falou, Jairo, pô, aqui tá uma reestruturação boa, pode vir tranquilo e tal, né? E tu sabe que chegou no Tubarão para cima, Criciúma, aquela região ali, existe muito gremista e colorado, né? Existe muito ali. É uma grande nação de né, torcedores do Grêmio e do Inter, né? Então, um exemplo, quem é de Criciúma
A região sul é muito Criciúma, não quer dizer que Criciúma é Criciúma, mas existe um segundo time que eles torcem, né? Sim. Então, é muito perto de Porto Alegre, então isso já não é de hoje, é de antigamente, muitos anos atrás, né? Então, E mas tive assim, proposta de ir para Portugal. Na verdade, quando eu estava no Criciúma, antes do Grêmio, para ir para o São Paulo, eu tinha uma proposta da Itália, né? Primeiro veio uma proposta não sei se era do Milan, do Napoli, uma coisa assim, porque tinha um jogador que jogou na Itália, que era o Dirceu. Você lembra do Dirceu, que morreu, o sim, Dirceuzinho, jogou na seleção brasileira? Acho que jogou no Inter, no Grêmio, né? Também. Ele era muito amigo do Leverkusen, né? Então, como eu fui disputar a Libertadores em 92, o Dirceu esteve no hotel e conversou comigo. Porque o Dirceu jogou no Verona, jogou em grandes clubes. Ele falou, ó, eu acho que o Milan vai te contratar. E ele que era o empresário que estava vendo essa ponte, sabe? E eu falei, beleza, cara, poxa, tomara que dê certo. Aí nisso me ligou outro empresário me negociando para o Ancona da Itália, um time que estava subindo da segunda para a primeira. E tudo certo, 3 anos de contrato, poxa, era um contrato, era milionário na época, assim, um contrato grande, assim, né? Poxa, eu ia dar uma cartada financeira muito grande na minha vida. E ao mesmo tempo, eu ia jogar poxa, futebol italiano, né, cara? Que era top da época, nos 90, né? E recente tinha acabado a Copa da Itália, na verdade, né? Na Itália, né? Que foi em 90, né? sim. Eu tava para ir para lá, tava tudo certo, já tinha apartamento, dinheiro, contrato de 3 anos, luva, tudo certo, tava tudo muito engatilhado. Mas aí parece que entrou um empresário no meio da jogada, que era agente FIFA, e aí reivindicou na FIFA a parte dele, deu um rolo assim, sabe? Que o cara queria ganhar muito dinheiro em cima, e onde me brecou a minha contratação para fora do Brasil, né? E, não, e nisso tudo, eu era para ter sido. Porque o cara falou assim, Jairo, tá tudo certo, mas só tem uma coisa que pode impedir, que talvez eles vão analisar. Aí eu perguntei o que que é. Você tem que ser convocado para a seleção brasileira. Pelo menos uma vez. E na minha época era assim, né? Mas, sabe que não é o cara que é. Né? Eu tô ali, né, cara? Eu tô ali bem, jogando bem. Eu tava numa fase muito boa, fazendo um monte de gol e tal. Tudo dava certo, batendo na canela de cabeça, porque, né, o jogador quando tá na fase boa, cruzamento bem feito, aquela coisa toda. Eu falei, pô, vai dar certo, eu vou ser convocado. Aí nisso, quando eu estava no Grêmio, veio a convocação, quando eu fui negociado, e até o Juca Kfouri, o Galvão Bueno, todo mundo falou, poxa, eu acho uma injustiça o Jair não ser convocado, pelo menos uma convocação para ver, para ele jogar. Né? Tanto que se eu tivesse convocado ali em 92, podia ter sido jogado na Copa de 94, né? Porque Sim. você está no auge, você está bem, você vai embora, né, cara? A coisa vai embora. Tu vai pegar um monte de craque na seleção brasileira, que os caras sabem jogar, meu Deus, porque os caras jogam muito, né, cara? Tipo assim, os caras de seleção é outro nível, né, cara? E eu tava lendo, assim, por exemplo, ali teve uma revista tua da Placar, uma entrevista que tu deu pra Placar em 91, 92. Acho que depois. Não, Tu deu, na realidade, tu deu essa entrevista em 2013, mas falando daquela época lá de 92, quando tu jogava. Então, onde tu elenca os teus 11 melhores jogadores, e tu fala dessa situação, assim. Tu foi vice-artilheiro da Libertadores, mas não teve chance na seleção. Por que tu acha que não aconteceu isso? Era pro clube que tu tava? Era porque a concorrência era muito grande? Por que tu acha que essa sequência na seleção brasileira não veio? Eu acho que na época eles disseram que não convocariam o jogador brasileiro que estava disputando a Libertadores, né? Que foi nessa época dessa última convocação ali, né? Uhum. Tanto é que o jogador de São Paulo também não foram convocados, porque estava disputando as finais. Aí era outro grupo que foi, né? E eles me botaram, eles me incluíram nesse grupo, mas, pô, para mim, né, cara, que estava no Criciúma, eu não tinha que ter incluído em grupo nenhum, eu tinha que ser convocado, né, cara, porque estava num clube menor, assim, vamos dizer. E os caras englobaram assim, quem está na Libertadores não vai ser convocado. E tanto é que não foi Raí, não foi o Cafu na época, depois eles foram, né? Mas Sim. quando era para mim ir,
eu já estava no Grêmio, entendeu? E eu achei que até o próprio Grêmio também, quando me contratou, ele sabia que praticamente ia ser convocado para a seleção brasileira. Era muito certo, assim. Era muito certo, era batata, assim. Mas aí não aconteceu, eu infelizmente não fui convocado, né, cara? E eu digo, poxa, eu, na minha visão, assim, né, cara, a fase que eu tava, porque hoje a gente vê jogador que faz, sei lá, 5 gols, faz um cruzamento, encanta um jogo ou dois, os caras já é seleção, esse cara é seleção. Mas eu, para chegar ali, para vai ser convocado, meu, eu tive que ser campeão no Marcílio, eu tive que ser tricampeão catarinense, eu tive que ser campeão da Copa do Brasil, tive que ser vice-artilheiro da Libertadores, bem pra caramba, esse monte de time fora atrás de mim. Então eu achei, não, vai ser convocado, né, cara? Vai ser, pode. Mas infelizmente não foi. Então o futebol às vezes é muito injusto em algumas coisas, assim, né? Sim, sim. Tu vê, aí depois que tu para, assim, que tu vê algum jogador ser convocado, nada contra, né, cara? Mas tem jogador que, poxa, não tem condição nem de estar num time grande, cara, e é convocado assim, entendeu? Existe muita, eu acho que existe muita influência, interesse, muito dinheiro por fora de clube, de empresários. Eu acho que existe muita coisa desse nível aí, entendeu? Porque é impossível, né? Você está numa fase boa. Hoje não. Hoje, o que que acontece? Hoje tem muito empresário. Qualquer jogador hoje existe um empresário. Na minha época quase não tinha isso. Então, assim, rola muito esquema, sabe? O cara é amigo do treinador, o cara é amigo do treinador, entendeu? Leva o fulano, leva o ciclano, né? Às vezes o cara não leva por pirraça, porque não é amigo do empresário e tal. Eu acho que existe muitas coisas, muitas vezes isso aí na parte do futebol, entendeu? Tanto é que o futebol, queira ou não queira, é uma coisa milionária, né, cara, hoje, né? Sabe disso? Poxa, a gente fala assim, né, cara? Na minha época a gente jogava, né? A gente ganhava um dinheiro, tal. Foi pro Grêmio, nosso, um contrato muito bom e tal. Mas hoje, um atacante jogando hoje que faz gol, que tá na mídia, que o cara tá bem, cara, é um contrato tu nem imagina. Então, assim, é muito empresário, a pressão, né, cara, nos clubes, e o cara tem que jogar também, né? Tem mais isso, né? Então, eu acho que existe isso no futebol. Eu não sou contra o cara ter um empresário, tal, mas nesse ponto de uma convocação, existe muito dedinho ali, ajeitinho daqui, entendeu? Se a gente vê cada jogador convocado para a seleção, às vezes, e a gente fica, puxa, cara, convocado, cara. Aí tu vai analisar como, né? Antigamente você via jogador se destacando no Brasil, né, cara? Aí depois ia para fora, mas ele era convocado para a seleção brasileira. Mas, poxa, ele tinha que ser campeão no lugar dele, campeão e ser o destaque mesmo para ser convocado, né? Hoje em dia, a gente tem jogador que vai para fora, tu nem sabe quem é o cara, só porque está lá fora, os caras estão convocando, cara. E eu acho um pouco falta de. Aí ele não tem, na verdade, o que acontece? Muitas vezes ele não tem raiz, né, cara? Não tem raiz. Aquela raiz, tu não sabe quem é o cara. Ele não tem raiz para a torcida, entendeu? Porque pode ver que o jogador sai daqui, vai para fora, mas o jogador que fez por merecer no clube, foi vendido, mas, poxa, o cara realmente ralou e fez por merecer. Aí você, a torcida até fica com, pô, esse cara é bom e tal. Tem jogador que é convocado e a torcida nem sabe. E assim, por exemplo, depois tu teve toda essa situação que quase foi para a Europa, assim, teve essa proposta de São Paulo. Eu queria ver contigo assim, e o Grêmio, como é que surge a proposta do Grêmio para ti? Na verdade, o presidente do Criciúma, na época, acho que não é que ele era conselheiro do Grêmio, não era o Moacir Fernandes, era outro, porque o Moacir saiu para política e tal, e ele não era, eu acho que ele era conselheiro do Grêmio, e tinha uma ligação muito forte, mas o Grêmio ligou no clube, né, a diretoria para negociar. Acho que o Grêmio tinha vendido, não sei se era o Paulo Egídio, eu não sei quem que tinha sido vendido do Grêmio na época, né? E eles precisavam contratar outro ponto esquerdo, outro atacante, né? E como eu estava ali em Criciúma, era muito perto, as coisas muito rápido, né? Tanto que eu
Eu fui contratado um dia, no outro dia eu estava em Porto Alegre, cara, me apresentando assim. E tu sabe quando... Aí os caras me disseram, já tem um Grêmio assim, assim. Eu falei, olha, vocês é que decidem, eu... Né, o jogador fica numa sinuca de bico, né, cara? Porque são dois grandes clubes, que nem o Grêmio e São Paulo. Eu falei, olha, o que vocês achar que é melhor para o clube também, porque eu acho assim, né, cara, como a gente tinha uma vida, uma visão diferente, pô, o Criciúma me comprou do Marcílio Dias, o Criciúma me valorizou, né, cara? Eu não posso reclamar nada do Criciúma, tanto que eu tive ali, eu recebi em dia, era o clube certinho comigo, a gente foi campeão. Então, assim, ó, eu não posso dizer que o clube não tem que ganhar dinheiro, né, cara? Então, assim, ó, qual foi a balança do Criciúma? O Grêmio valorizou, né, como eu tinha te falado, e o São Paulo não valorizou o suficiente mesmo, né? Então, ficou aquela balança ali, poxa, como ali tem muito torcedor do Grêmio e do Inter, aquela coisa, não, pô, tá aqui do lado, né, cara? É que alguns caras que jogaram no Criciúma, que moravam no Grêmio, no Inter, no Grêmio, que moravam em Criciúma, falaram, já ele pode ir, que é, pô, é show de bola, é tranquilo. Mas eu já sabia da estrutura que tinha o Grêmio, já sabia da estrutura que tinha o Inter, cara, não precisava me falar nada. A gente acompanhava. Eu era muito novo também, né, cara? Em 91, quando eu fui vendido, de 89 eu fui vendido, eu tinha 21 anos. Né? Em 90 eu já tinha 22 para 23, cara. Eu tava praticamente saindo do juvenil, né? Vamos dizer assim, né, cara? Eu tinha 2 anos de contrato, 3 anos. Então eu falei, cara, o que vier para mim vai ser bem-vindo e eu vou batalhar para ficar, né, cara? Para ficar no clube. Tanto que eu fiquei de 85 a 89 no Marcílio, eu fiquei em 89 a 92 no Criciúma, olha só. Então, assim, ó, eu não fiquei 2 meses, então eu fiquei tempo para trabalhar, porque muitas vezes o jogador, ele chega, ele tem que ser o ambiente de trabalho, conhecer, né, cara? Às vezes é outro time, né? Quando eu cheguei no Grêmio, é um time totalmente diferente que eu jogava no Criciúma. Existia estratégia diferente, esquema de jogo diferente, porque, pô, quando eu cheguei no Grêmio, jogava eu, Alcindo e o Lima, né? O Caio era o meia, Laércio, Jandir, tínhamos um time massa, assim, sabe? O Emerson, o goleiro, nós tínhamos um baita um time Paulão, nós tínhamos um time Leandro Silva, lateral, tanto que alguns jogadores depois ficaram. Aí estava subindo na época, eu sei que eu acho que o Darley era o terceiro goleiro, depois ele subiu, Carlos Miguel, Mabilha. Pô, os caras tinham uma base, tanto que depois foram jogar em times grandes, né, cara? Claro, eu cheguei com moral, né? Cheguei para jogar, tanto é que eu joguei, né? Eu tive um problema de lesão, não tive um problema de lesão no joelho assim grave, mas eu tive um problema de tendinite muito forte, assim, sabe? É porque eu vinha jogando muitos jogos pelo Criciúma, assim, né? Sim, a tua Rapaz, goleira média aqui é em 91 tu fez 59 partidas, em 90 54 partidas. Era muito jogo mesmo. Ah? Não, eu tava vendo aqui, tu falou que no Criciúma tu jogava Quanto? bastante, dá para ver os números, assim, porque em 91 tu fez 59 partidas pelo Criciúma, por exemplo. Um número Eu alto, joguei assim, um número que, por exemplo, o quase Diego Souza fez ano 250 jogos passado no pelo Grêmio. Criciúma, né? E assim, como é que tu tava falando dos jogadores do Grêmio, desse time, como tu chegou, como é que tu avalia essa passagem de 92 pelo Grêmio? Como foi? Tu tava falando do time do Grêmio ali, daquela gurizada que tinha subindo, aqueles caras firmados, e tu chega naquele time. Como é que tu avalia essa tua passagem pelo Grêmio em 92? Olha, assim, as partidas que eu joguei bem, sabe? Sabe quando tu joga bem, mas claro, porque quando eu cheguei no Grêmio, pô, já existiam uns caras ali com nome, né, cara, que estavam bem, o Alcindo, o Lima, os caras eram top, né, cara? Então, eu fui, na verdade, ajudar o Grêmio a fazer parte do grupo, né? Eu acho que foi boa, mas devido a essa lesão, eu não joguei tantos jogos como eu joguei em outros clubes, né? E aí depois teve uns jogos que eu joguei direto, fui titular absoluto, mas depois eu tive essa lesão da tendinite, então eu tive que fazer um tratamento sério, entendeu? Aí voltei aos poucos.
E um contrato meu era um contrato muito rápido, assim. Meu contrato era de julho a dezembro. Então era muito pouco, né, cara? Tipo assim, tu tinha que meu passo estava estipulado, tu tinha que matar um leão todo jogo, né, cara? Tu não, por exemplo, tu tinha que ser campeão, tu tinha que chegar nas finais. Aquele ano a gente chegou praticamente na semifinal da Copa do Brasil, né? Então, foi 92, chegamos bem longe na Copa do Brasil. Eu acho que fomos eliminados, eu não sei se foi nos pênaltis, né? Pelo Inter, em 92. Eu sei que nós perdemos, desculpa, nós perdemos em casa o Paraná Clube, e aí fomos no Paraná, viramos o jogo lá para 2-1. Classificamos lá dentro do campo do Paraná. Eu sei que o nosso time era bom, assim, cara. Então, assim, foi muito bom minha passagem, não posso reclamar. É claro que quando você vai para o clube, você almeja o título, né, cara? O título. Porque, assim, ó, se eu fosse vendido para o Grêmio na época, eu acredito que eu podia ter jogado 3, 4 anos no Grêmio. Porque o clube já vê você de outra maneira, entende? Tipo assim, ó, o clube já te olha, fala, não, esse aqui é nosso jogador, nós vamos trabalhar ele. Vai ter tempo para trabalhar, né? Aí você é um patrimônio do clube. Então, assim, joguei um ano, não deu, mas ele pode emprestar para outro time grande, faz um bom campeonato lá, volta, joga mais 2, 3 anos. Tanto é que eu vi vários jogadores da minha época que voltaram 2, 3 vezes para o Grêmio. João Antônio, uma galera ali, entendeu? Então, assim, quando você vai para um clube ou você é um atleta profissional, você tem que ter tempo para trabalhar, entende? É isso que eu vejo, né? Sim. E os outros clubes que eu joguei, todos os clubes que eu joguei, que eu tive mais tempo para trabalhar, assim, eu me sobressaí mais. Por quê? O atacante, ele é o momento, entendeu? É o momento. O atacante hoje tu não tá bem, mas amanhã tu faz um gol, a coisa já muda, né? Já faz um gol no outro jogo, já dá uma assistência, já consegue mais uma vitória, chega nas finais, chega ali, aí você já começa a ficar mais importante para o time, para o clube, né? E na minha época foi contratação para definir, poxa, tu vai ter que vir para definir as coisas logo, não é que eu já entrei do time e tal. Tanto que o preparador físico conversou comigo e falou, Jairo, como é que tu tá, cara? Porque eu senti que era muita badalação, muita a mídia, né, cara? Você veio, poxa, com moral aqui, você é um dos caras que estavam arrebentando no Criciúma, você, poxa, da seleção brasileira, estava na mídia pra caramba, Libertadores da América. Eu falei, não, eu tô bem assim, né? Pô, eu quero jogar, né, cara? Não vou chegar contratado pelo Grêmio, eu chegar lá, vou ficar. Eu quero jogar, eu tava bem, eu tava vindo de jogos, né? Tanto é que os caras diziam, pô, cara, que velocidade que tu tem, cara. Porra, os caras não conseguiam me parar, cara. Só na pancada ia pro interior ali. Nossa, era pegado, cara. O futebol gaúcho o Campeonato Gaúcho é um futebol pegado, assim. O catarinense também é pegado, assim, né? Mas lá é um pouquinho mais. Os caras, cara, só na pancada de parar, porque às vezes eu jogava contra a lateral, os caras, pô, cara, vai devagar, bicho, porque, nossa, eu vou ter que te juntar e tal. O jogador falava isso. Eu vou ter que te juntar na pancada. Eu digo, não, bicho, pega leve, cara, pega leve, porque tanto que alguns jogos ali deu umas confusão, né, cara, umas treta. Teve um jogo lá contra o Dinamo de Santa Rosa, cara. Nossa. Aí eu cruzei uma bola, tinha como é que é, o lateral era Tintim, não sei, o zagueiro era o Salsicha, eu acho, cara. E, rapaz, eu cruzei uma bola, o Marcos Severo quase fez o gol. Aí teve outra que eu fui no fundo, eu cruzei, mas depois que eu cruzei, eu caí, porque o campo era um pouco duro, assim, né? Rapaz, o cara me deu um chute no chão. Eu levei 6 pontos na cabeça, cara. Ele não que ele foi maldoso, mas ele deu um chute, a chuteira raspou e pegou aqui, cara, abriu assim. Sim. Aí os caras assim, tu quer voltar a jogar? Falei, claro, bota aí. Os caras costuraram na hora ali, cara, botaram uma xilocaína ali, deram 3, 4, costuraram ali na hora, bicho, com tal, e fizeram uma costuração, botaram uma touca e eu voltei pro jogo, cara, ganhando de 1-0. Então, assim, e aí depois desse jogo, os caras falaram para mim assim, Jairo, Olense, tu quer
nós vamos jogar no interior, não sei se era contra o Erechim, não sei. Nós vamos te poupar, cara, para te jogar em casa, não precisa jogar ali, porque a gente não quer te perder pro próximo jogo. Eu falei, não, cara, eu vim aqui para jogar. Acostumado, né, cara? Atacante é fogo, tu vai bater de frente toda hora, né? Eu falei, não, eu vim aqui para jogar, não, mas não era bom tu poupar e tal, para jogar mais em casa. Eu digo, não, eu jogo dentro de casa e jogo fora. Eu disse, não posso ficar de fora. Tem uma chance de jogar num time maior, né, cara, grande, tipo, vou ficar de fora? Não. E assim, Jairo, por exemplo, tu é um cara que teve, até semana passada, eu entrevistei o Ademir Maria, que fez o caminho contrário ao teu, saiu direto do Inter pro Grêmio. Tu, direto do Grêmio, tu tem o teu retorno do empréstimo pro Criciúma, mas tu já retorna pro Inter, pro maior rival, assim, do Grêmio. Como é que foi essa tomada de decisão, assim, até onde passou por ti, até onde tu ficou receoso, ou o ambiente, quando tu retorna para o Rio Grande do Sul um ano depois, mas não pro Grêmio, sim pro Inter? O que aconteceu na época? Eu tive uma reunião com a diretoria do Grêmio e eu falei para os caras, eu queria ficar aqui. Eu quero que vocês comprem meu passe. Eu quero tempo para trabalhar. E o Grêmio falou, não, nós vamos te comprar. Nós vamos te comprar, não esquenta. Eu falei, beleza. Só que o que aconteceu? Na época da negociação, eles queriam botar uns 2, 3 jogadores do Grêmio para o Criciúma. Só que o Criciúma não pagava tão bem que nem pagava o Grêmio. Entendeu? Então, assim, ó, no pacote é 2, 3 jogadores, salário que pagava o Grêmio, o Criciúma tinha que pagar, um salário mais alto, né? E um valor X em dinheiro. Mas o Criciúma queria mais dinheiro, não jogadores, até porque o Criciúma não conseguia, na época, não. O Criciúma tinha um patamar, um valor X para pagar. Ele não queria pagar esse valor. Aí eu falei para eles, não, cara, isso contando com o Grêmio. Eu falei, não, eu quero ficar aqui. Negocia com o Criciúma que eu quero retornar aqui, cara. Tá em janeiro aqui, nas férias. Eu vou para casa, mas eu quero voltar, eu quero ficar aqui. Não, Jair, nós vamos fazer tudo para te comprar. Tá, e não aconteceu. O Criciúma falou, não, nós não vamos vender, nós queremos dinheiro, não queremos dinheiro. Daí me liga o empresário, na época, falou assim, olha, o Inter tem interesse no teu passe. Eu falei, cara, mas poxa, como é que eu vou sair do Grêmio, né, cara? Sabe aquela coisa? Eu vou sair para ir pro Inter, né, e tal. Mas o Inter vai disputar Libertadores e tal. Eu falei, não, cara, mas eu quero, assim, por consideração, e eu quero ficar no Grêmio, eu quero trabalhar um tempo no Grêmio. 2 anos, 3 anos. Sou um cara novo, tem, né? Não, mas o Criciúma não quer te vender pro Grêmio. Não é que não quer te vender. O Criciúma não pode, não quer pegar jogadores. O Criciúma quer dinheiro à vista e não, o Criciúma não tem condições, não é que não tem condições, o Criciúma ele pagava um valor X de salário e não tinha condição de pagar o resto pro Grêmio. Era jogador, por exemplo, 4 jogadores valia tantos $1.000, eles recebiam tantos do Criciúma. O Criciúma não tinha condição de pagar, assim, era muito alto o salário deles, né? E alguns jogadores desses, acho que eram 3 ou 4 jogadores, acho que 2 não queriam ir para o Criciúma, não queriam sair do Grêmio. Isso eu sei. Aí foi aquela negociação e tal, de repente o cara me liga, olha, aí mudou a diretoria do Criciúma, eu acho, em janeiro, ele falou assim, ó, eu tenho uma proposta do Inter para você ir embora para Porto Alegre para jogar Libertadores, jogar o chão, tal. Falei, nossa, cara, e agora? Sabe aquela coisa assim de tu dizer que sim ou não e, pô, o Inter é um baita de um clube, né, cara? Disse, meu, vou disputar outra Libertadores, tinha saído de uma no 92, vou disputar a Libertadores. Aí teve um dia que até o diretor do Grêmio me ligou, eu falei, cara, é o seguinte, eu estou recebendo uma proposta do Inter, eu não queria ir para o Inter, até por consideração de ficar no Grêmio. O Criciúma está difícil, até porque o Criciúma quer dinheiro. E a gente não tem esse dinheiro, porque de contrato, de patrocínio, eles não tinham esse dinheiro todo para comprar, né? Acho que era $400.000, uma coisa assim. Mas na época era uma coisa assim que dava para negociar e tal, o Criciúma até negociar, mas infelizmente não deu. Aí os caras falaram assim, ó, aí eu fui para casa, recuperei o joelho ainda, mas estava legal já. E nisso, em fevereiro, o Inter me ligou e falou, ó, nós estamos te negociando. E aí o Criciúma falou, tu queres ir? Eu falei, poxa, né, cara? Eu já tinha jogado 3 agora, né? Aí me apresentei.
Eu nunca também, vou falar franco para ti, eu nunca imaginei que no Grêmio, mas assim, ó, graças a Deus, sempre fui um grande profissional, sempre respeitei todos os clubes que eu joguei, entendeu? Eu nunca, mesmo ganhando do Inter, alguns jogos a gente jogava contra, ou nunca menosprezei, nunca, sempre recebi, ó. Então talvez isso botou. Então, eu joguei contra o Grêmio Grenal e tal, e sempre respeitei, nunca fui um cara das brincadeiras, mas ali não respeitei. Então, assim, para mim foi uma satisfação, pô, do Inter lembrar de mim, cara, a diretoria do Inter me contratar, assim. Eu nunca imaginava que eles iam me contratar, né? Que eu tinha jogado no Grêmio, que existe uma rivalidade muito grande, né? E eu fui pro Inter, entendeu? Com um contrato, no Inter, o meu contrato foi maior do que o Grêmio, assim, em termos de tempo, né? Foi mais tempo, assim, no Inter, né? Na verdade. E hoje, olhando para trás, assim, a tua identificação, ela é, eu sei que tu deve ter um carinho enorme tanto pelo Grêmio quanto pelo Inter, assim, mas hoje a tua identificação como ex-jogador, assim, tu tem uma identificação maior com o Grêmio ou maior com o Inter? Jairo? Alô? Alô? Oi, pode falar. Opa, desculpa. Jairo, só para Pode falar. Oi. tu teve essa tua passagem tanto pelo Grêmio quanto pelo Inter, e eu queria saber assim, hoje, passado esse tempo todo, a tua carreira, hoje que tu não joga mais, com qual time tu te identificou mais, assim, ou que foi estourar hoje, não que tu não tenha um carinho pelos dois, assim, mas qual time te identifica mais, olhando assim, analisando o tempo que tu jogou lá, os dois, no caso, né? Olha, como tu falou, eu gosto dos dois, assim, tenho um carinho muito grande pelo Grêmio, pelo Inter, só como eu te falei, eu agradeço aos dois clubes por terem me contratado, valorizado o meu passe, né, cara, para mim foi uma satisfação muito grande, assim. Hoje eu falo com alguns torcedores do Inter, do Grêmio, eu digo a mesma coisa, porque é difícil você analisar, né? Eu, assim, eu tive mais tempo de jogar no Inter, né? No Inter eu tive mais tempo, assim, para trabalhar, né? Eu acho que eu joguei mais partidas, né? Então, assim, eu pude mostrar um pouco mais do que no Grêmio, né? Já no Grêmio, não, eu joguei menos, até porque eu tive uma lesão no joelho, daí me tirou algumas partidas fora, assim, né? O Grêmio me tratou super bem, cara, um tratamento, assim. Quando eu cheguei no Grêmio, eu vi o que é um time grande, assim, sabe? O tratamento, assim, do atleta, né? E a diretoria, as pessoas que trabalham lá dentro, foram brilhantes comigo, assim, dentro de campo, porque eu nunca me esqueço que quando eu cheguei no Grêmio, a mesma coisa aconteceu no Inter, assim, depois. Falaram assim, Jairo, você só joga. Fora de campo, nós que se viramos aqui, tem que só jogar. Aí eu falei, poxa, o jogador às vezes precisa ouvir isso, né, cara? Uma confiança, assim, né? Mesma coisa aconteceu no Inter, assim, né? Eu tive muitos amigos no Inter, poxa, depois de um tempo eu fui levar uns meninos para jogar eu fui fazer um jogo no Grêmio, tava o seu Verardi, a Ritinha, aquela turma que trabalhava lá dentro, me trataram super bem, meu tratamento assim. Depois de um tempo eu fui ao Internacional levar uns meninos com um amigo meu para fazer uns testes, cara. E fui lá, falei com o pessoal que trabalha na secretaria. Meu, a gente tem uma amizade assim, cara. É porque assim, a gente procurou ser um profissional não só jogando futebol, mas também fora de campo, né, cara, cumprimentando as pessoas que trabalham no clube, tendo amizade. Eu sempre, eu sempre vi assim que o roupeiro é tão importante quanto a pessoa que cuida lá da portaria. No geral, todos são iguais, porque eles estão torcendo para te vencer, né, cara? Para você ser, o clube vencer, porque eles trabalham ali dentro, eles também fazem parte do grupo, né? Tanto que quantas vezes que a gente jogou em clubes que a gente brigava por um bicho, uma premiação, para dar para o roupeiro, para o cara que cuidava do campo,
cara que era porteiro, às vezes, o cara que trabalhava com a gente, levava a gente no ônibus. Então, assim, ó, isso que é profissionalismo, né, cara? Não é só pensar em ti, né? Então, acho que os dois clubes foram maravilhosos, cara. Eu não tenho, assim, que reclamar, cara. Dois times grandes mesmo. Ó, eu acho que na época, quando eu fui, o Grêmio estava com um problema muito grande financeiro, assim. Tanto é que quando eu fui, ele tinha voltado da segunda divisão, né? Estava para a primeira, estava uma situação bem difícil, assim. Foi bem complicado. Mas os jogadores, eles não deixaram de pagar, foram muito corretos, entendeu? O Inter não, o Inter já estava fazendo um trabalho diferente, já estava já mais à frente, porque ele não tinha caído para a segunda, entendeu? Ele tinha arrecadação da primeira divisão, foi um pouco melhor, assim, uma assistência, mas os dois clubes, assim, foram maravilhosos, assim, cara, não posso negar nada, assim, dos dois clubes, assim, né? Jairo, eu gostaria, assim, já está quase uma hora conversando, e eu gostaria de, assim, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo, e eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Cara, eu agradeço, Guilherme, a tua entrevista, né, que você ligou para mim para a gente fazer uma entrevista. Poxa, eu quero dizer para ti que saúde para tua família, né? Teve esse problema de Covid aí. Eu também tive o meu irmão também que estava muito mal, cara. Nossa, meu irmão pensei que não ficou 3 dias no hospital muito mal, assim, sabe? Então, assim, como a gente tem que valorizar os amigos, a vida, né, cara? Tá tão difícil essa pandemia e foi legal fazer entrevista contigo, cara. Dar um abraço aí aos torcedores do Grêmio, do Inter, né? Uma satisfação, um prazer muito grande. O meu filho nasceu em Porto Alegre, então, para te ver como a gente tem uma afinidade, né, cara? E, isso faz parte de uma história, né? A gente não olha essas coisas, mas, poxa, meu filho pode dizer, não, cara, meu pai, quando jogou lá no Grêmio, no Inter, nasci em Porto Alegre. Como é que diz o outro? Eu fui feito em Criciúma, nasci, passei pelo coisa e fiquei em Porto Alegre, entendeu? Isso é uma coisa bem interessante, assim, né? Então, assim, existe uma história, né? Às vezes o pessoal pergunta para mim, não, nasci em Porto, pô, que legal e tal. Eu falei, não, tem que valorizar, cara, sabe? Essas coisas assim. E eu me recordo muito bem, assim, foram dois clubes grandes que foi um prazer ter jogado, assim, que, meu Deus, para mim foi um orgulho. Tanto é que teve um ano que eu fui receber um prêmio, uma homenagem na Sojipa, como eu tinha jogado nos dois clubes. Estava o Tite, estava vários atletas da Sojipa, aquele que foi campeão, aquele de ouro das barras, né? Estava lá também. Poxa, eu nem acreditei que ligaram para mim assim, cara. Eu digo, poxa, fui lembrado, cara. Fiquei ali no Alfred, no centro ali, sabe? Porto Alegre ali. Fiquei no hotel ali, aí tava o Tita, tive a oportunidade de falar com o Tita. A gente, como atleta, às vezes eu não joguei contra o Tita, mas eu me lembro muito bem dele, assim. Joguei assim, quando foi para jogar, ele foi para a Europa, né? Para mim foi um orgulho ter conversado com ele, foi muito legal, assim. Tava o treinador do Inter, como é que é que foi campeão brasileiro, que treinou o Vasco no Rio de Janeiro. Abel Braga? Como é que é? Vários, vários treinadores de nome, tá? Hã? Abel Braga? Cláudio Duarte? Vários treinadores de nome. Antônio Lopes. Antônio Lopes, né, Lopes? E eu trabalhei com o Antônio Lopes, né, no Grêmio. Pô, trabalhei com o Antônio Lopes, trabalhei com o Ernesto Guedes, né, trabalhei com o Enê Andrade. Pô, cara, trabalhei com vários caras assim que, meu, não tem nem como falar, né? Que é Luiz Felipe, Levi Coupe, são treinadores de nome, assim, né, cara? Poxa, eu aprendi muito com esses caras, assim, né? Mas para mim é um prazer, cara, ter conversado contigo. Desculpa que não deu antes também, até porque a gente estava no horário ali que não dava para ti, não dava para mim, mas deu certo, né? Capaz, capaz. O importante é ter essa conversa, ter esse bate-papo contigo e relembrar um pouco da tua trajetória. Muito obrigado mesmo por tudo. E quando passar um pouco essa pandemia e o senhor vir para Porto Alegre, devemos marcar de se encontrar pessoalmente. Tranquilo, cara. O dia que tu quiser aí, marca aí um local aí, arma um negócio aí, a gente vai, leva mais uns atletas aí de Porto Alegre aí, a gente faz uma matéria melhor, né? Porque agora essa pandemia está deixando a gente muito parado, não pode sair, né? Tá bem complicado assim, né?
Vamos sim, vamos sim. Tem que se cuidar, né? Usar máscara, tem que se cuidar. É bem complicado assim. Ah, mas logo isso vai passar, logo vai passar. Vai, vai. Se Deus quiser, vai passar. Obrigado, Jair. Até mais. Um abraço, Deus te abençoe. Um abraço a todos aí, a região aí, Rio Grande do Sul, torcida do Grêmio, do Inter. É um prazer conversar com você, Guilherme.